porque hoje é domingo, antes só vinho que mal acompanhado. Assim mesmo, escrito numa lousa de uma tasca do norte, onde vês e Bs se leem sempre B, e se estamos numa tasca, convém que se escreva como se lê. Não largamos o vício de abrir a revista do Expresso em dia de descanso para a maioria das pessoas e fomos ler um ensaio sobre a tasca, que nos remete para o guia 365 tascas e marisqueiras que o Expresso vai lançar na sexta-feira. O Cantinho do Alfredo é um super tasco que merece ser celebrado, porque se não apoiarmos estes espaços, perdemos a alma da nossa mesa e a tradição que nos faz ser quem somos. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Sobre as conversas de tasca, se pode dizer que são pouco sérias ou pouco informadas, carregadas de opiniões fortes, mas pouco fundamentadas, simplistas e vulgares, típicas de quem está em ambiente descontraído e de copo na mão. Não é um insulto, mas ultimamente até tem sido usado num tom pejorativo para descrever alguns debates no Parlamento em que, a maioria das vezes, intervêm deputados do Chega. Já sobre os petiscos de tasca, o que há para dizer é pela positiva. Comida saborosa, simples e tradicional, muitas vezes com um toque caseiro. Porções pequenas, ideais para partilhar, normalmente acompanhadas de vinho da casa, fino ou imperial, dependendo de estar a norte ou a sul. Moelas, pataniscas de bacalhau, iscas, bifanas em molho, chouriço assado, salada de polvo, peixinhos da horta. Há uma infinidade de petiscos, mas também se servem almoços e jantares em muitas destas casas de pasto, com ambiente simples e familiar, comida farta, caseira e barata, pratos tradicionais acompanhados de vinho da casa servido em jarro. Tascas, tabernas, casas de pasto, pouco importa como lhe chamamos, desde que o ambiente seja descontraído, a comida seja boa e o preço seja em conta. Neste episódio, conversamos com Ana Maria Fonseca, jornalista do Boa Cama, Boa Mesa. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se. Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Ana Maria Fonseca! Quando as conversas não seguem as regras da boa educação, no Parlamento, por exemplo, dizemos que parece que eles estão na tasca. As tascas têm mau nome pelas conversas de alguns clientes. Pergunto se merecem melhor sorte pela boa comida que lá servem. Olá, Paulo, obrigada pelo convite para esta conversa. O ambiente de uma tasca caracteriza-se, se tivermos de usar só uma palavra, será a descontração. Pelas conversas animadas, pelos copos de vinho que vão sendo servidos e que acompanham os petiscos. Por essa razão, por mais que os portugueses apreciem a tasca, ir à tasca e conviver na tasca, duvido muito que queiram esse ambiente no seu Parlamento, não é? Exatamente. Porque não é o mais adequado. Para usar uma terminologia popular, eu diria que cada macaco no seu galho. As tascas ou tabernas, e já lá vamos, também evoluíram nesse sentido, de serem hoje também muitas vezes restaurantes, mas antes disso, diz tasca ou taberna, é a mesma coisa, é um regionalismo? Eles são sinónimos, eu diria até que podíamos acrescentar a esse leque as casas de pasto. Sim, muito ao norte, não é? Eu lembro-me, eu cresci no norte e lembro-me muito de ver as casas de pasto. Eu estou no norte também, dizer que a partir do norte, e todos eles a partir do norte, sou a redação do norte, não é? Do Boa Cama, Boa Mesa, e sim, as tascas aqui ainda são muito celebradas. Eu creio que por todo o país, mas no norte tem uma componente muito forte. Voltando à questão das tabernas e das tascas, eu diria que a distinção vem mais da origem, porque muitos locais começaram como taberna, que eram sítios onde se servia primeiro o vinho. Começou por ser um local para ir beber um copo de vinho ao fim do dia ou qualquer hora do dia, e depois passaram a servir petiscos para poder beber mais um copo. Exato, para servir mais vinho, não é?
Exatamente, a origem, pronto, creio que será essa e daí que acabam por ser sinónimos. Claro que há coisas comuns, outras ligeiramente diferentes, mas creio que casas de pasto, tabernas, tascas cabem na mesma definição, sim. E então há uma decoração típica das tascas, tabernas, casas de pasto, alguma coisa que nós podemos encontrar de norte a sul, que estou a pensar, por exemplo, nos azulejos que têm uns provérbios, alguma coisa mais que seja marcante? Sim, eu acho que há alguns elementos marcantes que não se encontram em todas, mas que quando as encontramos ao entrar num local percebemos que aquele sítio tem espírito de tasca, digamos assim, ou alma de tasca. Há o típico Zé Povinho, não é? Exatamente. Que daria, só ele daria uma tese inteira, porque também representa muitas vezes aquilo que seriam as conversas de tasca antigamente e ainda hoje, não é? Que as tascas têm esse espírito comunitário bem presente, a crítica social, a ir-se lá desabafar sobre a vida e o estado das coisas. Eu diria que o Zé Povinho é um elemento importante, embora não se encontre em todas, também se encontram em muitas emblemas de clubes de futebol, Exatamente. sejam eles quais forem, não é? Sim. São os grandes ou o É Clube que da Terra, Benfica, muitas Sporting, o sim. Clube da Terra, pronto, muitas vezes até há sítios que têm bastante fair play e têm emblemas de diversos clubes, o que também é bastante democrático. E, claro, os azulejos, creio que os azulejos são uma marca identitária muito presente nas tascas, com os adágios populares, são ao mesmo tempo uma forma de criar, de quebrar o gelo, digamos, não é? Alguns com adágios pouco próprios Para para serem menores ou repetidos para num ouvidos podcast, é sensíveis, melhor ir à digamos. tasca, Exato. ouvi-los, lê-los, aliás. Nas histórias que tu contas no Guia das Tascas, há muita gente a trabalhar na cozinha ou ao balcão que há muito ultrapassou a idade da reforma. Alguns até mais de 80 e lembro-me pelo menos de um exemplo no texto que escreveste no Expresso, já com mais de 90 e continuava ao fogão. Isto significa que há muitas tascas que correm o risco de desaparecer, como existem, porque o negócio das novas gerações na restauração é outro? Sem dúvida alguma, as tascas antigas, tradicionais, mais típicas, estão a desaparecer, ao mesmo tempo que desaparecem os seus proprietários. Nós fizemos até agora 3 guias de tascas, um em 2018, outro em 2023. E nessa altura já notámos de uns para os outros que uma grande quantidade, diria 40% dos locais tinham fechado. Estes locais são sítios normalmente pequenos, não são de grande dimensão, servem comida a preços moderados, para não dizer baratos, e muitas vezes as pessoas vivem ali, não? Qualquer negócio de restauração é um negócio de grande dedicação e nestes mais pequenos, familiares, naturalmente que se não há ninguém para Confundem-se com a confirmar própria o vida negócio, das pessoas. confundem-se com a própria vida das pessoas, é exatamente isso. Por isso é que ainda temos pessoas com 80 ou mais anos que continuam a fazer da tasca a sua vida e não querem fazer outra coisa. Tu estavas a referir 2 guias, este é o terceiro. Durante esses anos desapareceram muitas tascas, mas apareceram algumas novas. Sim, o que acontece é que o próprio conceito de tasca também está a mudar. Este texto do Expresso veio precisamente sobre uma reflexão, quando começámos a fazer o guia, de perceber como é que podemos definir uma tasca, o que é uma tasca, que tipo de tascas vamos escolher para ter neste dia. E nós decidimos, eu e toda a equipa, claro, decidimos escolher as tascas mais genuínas, mais autênticas. É exatamente uma forma, quase um manifesto para não as deixar desaparecer. Muitas estão a fechar, outras reinventam-se. Naturalmente, até podemos dizer que as tascas estão na moda porque há uma nova, há as neotascas, não é? Há um grupo de pessoas que estão a recuperar aquilo que é a cozinha de raiz popular, transformando-a noutros conceitos, o que é fantástico, não é o que tem espaço neste dia. Aqui decidimos colocar só mesmo as mais tradicionais, típicas, com alguns elementos identitários muito próprios. Na tasca serve-se comida portuguesa, sobretudo petiscos, não é? Para acompanhar
a cerveja ou o vinho. Há pratos mais comuns a norte, ao centro, ou no sul do país. Há coisas que vão sendo diferentes conforme se vai descendo ou subindo o país, conforme a direção que se estiver Sim, a seguir, sim. obviamente. Bom, há pratos que são pratos e petiscos que são comuns a todo o país, eu diria as moelas, o pica-pau, as pataniscas de bacalhau, os bolinhos de bacalhau, que aqui no norte chamam-se bolinhos, no sul chamam-se pastéis, mas Exatamente. que é o que é É a a mesma base coisa, da é receita, é a igualzinho. mesma, sabe? Só se chama diferente, e esses seriam mais ou menos comuns. Há outros também, as iscas, etc. E depois há outros que só se encontram numa determinada região. Além disso, ainda há receitas que estão também elas a cair em desuso. Nós temos 12 no guia que fomos buscar, são receitas mais difíceis de encontrar. Posso citar o bacalhau dos enterros, que é uma receita da Zona Centro, por exemplo, que é um bacalhau simples, costumava ser servido num momento mais difícil da vida das pessoas, não é? Mas é um prato que já não se encontra como tal, servido em muitos locais. Mas há outros que são típicos do Norte, como deve saber, as Uhum. papas de sarrabulho. Sim, exatamente. É muito tipo comida com sangue, não, cozido, não é? Exatamente. Papas de sarrabulho, arroz pica no chão, tripas, tal como as enguias, muito típicas da zona de Aveiro, que também As são tripas que não é só identificadas. tripas à moda do Porto, é tripas também tripas enfarinhadas, não é? Também se encontra Sim, as isso, não é? tripas enfarinhadas são um petisco também muito comum aqui, que não se, aqui no Porto e Norte em geral, e que não se encontra noutras zonas do país. Depois também há o contrário, por exemplo, os caracóis. Eu sou uma lisboeta que Exatamente. vive no Porto e aqui no Norte é muito difícil Encontrar encontrar caracóis. Já se bons vai vendo, mas caracóis também se ou vê caracóis. francesinhas aqui. Ao contrário, também Exatamente. já se vai vendo. Sim, mas é um petisco claramente do Sul. Lisboa, Sim. Alentejo, Algarve, sim. Come-se Mesmo na muitos zona caracóis. centro também é Sim. fácil encontrar, mas aqui no norte é muito difícil porque as pessoas também em geral não apreciam. Depois no Alentejo temos muitos pratos de caça, os passarinhos fritos, as cabeças de borrego, as migas. No Algarve, pronto, não sei se posso dizer esta palavra, peço já desculpa Podes, pela podes. terminologia Não, que aqui vou pode-se usar, dizer mas é tudo. Isso está na tasca típica da tasca, completamente. pronto. No Algarve há um prato típico também que são os colhões de choco, que é assim que lhes chamam, embora sejam ovas, claro que o nome tem muito mais piada, o nome popular do que o tradicional. Sim, a norte também havia as punhetas de bacalhau, que era Exato. bacalhau esfiado e depois molhado em azeite, não é? E depois eu diria também nas ilhas, os dentinhos, que é algo muito típico na Madeira, que muitas vezes até são servidos gratuitamente, porque lá está, voltando à origem da Para comprar taberna, gratuitamente para quem pede o copo de vinho, não é? aqui, no caso da Madeira é para a poncha, não é? Pois. Portanto, servem a poncha e depois servem sempre uns dentinhos a acompanhar. São coisas simples, uns amendoins, umas moelinhas, termossos. Nos Açores, os xíxaros fritos com molho vilão, que é uma receita que, entretanto, também caiu nas bocas do mundo por causa da série Rato de Peixe. Está na Netflix e que Uhum. conta aquela história maravilhosa e o próprio prato entrou nessa série. E torna-o mais famoso. E para fecharmos a nossa conversa e para aguçar o apetite para o guia que agora está disponível, o guia de tascas e marisqueiras, eu vou-te pedir que nos descrevas uma tasca que se destaque por cada uma das regiões norte, centro e sul. Na região norte, o que é que não se pode perder? Se só puder escolher uma, o que é que recomendas? É muito difícil recomendar Tirar a só sorte. uma, porque sim, mas é por uma simples razão. Cada uma, a tasca é como um bom português, tem uma personalidade vincada e cada um é diferente do outro, e por isso eu posso referir uma só, mas eu acho que Não é? vale a Podes pena dizer duas pegar ou no três, guia. se disseres mais rápido a característica de cada uma, podes, Ok, obviamente. então eu diria que o melhor mesmo que eu aconselho é pegar no guia e partir à descoberta delas, porque elas daqui a alguns meses Mas ou temos que poucos anos aguçar o já apetite, portanto temos podem mesmo que já não escolher. estar cá, claro que sim. Então eu recomendaria em Amarante uma Casa Aventura, que é um espaço muito especial, onde servem tudo o que é comida típica do Norte, com
uma simpatia desarmante e bons vinhos na malga, vinho tinto, o chamado Quinta Beiços, a acompanhar. Percebem muito de vinhos, muito de comida, é tudo maravilhoso e a casa é muito labiríntica, uma verdadeira tasca entre toalhas de papel e de plástico. E depois tem uma particularidade que é difícil de encontrar, porque não tem nada a assinalar. Então parece que ainda vamos à descoberta daquele tesouro que realmente está ali. A morada está no guia. E no centro, Exatamente. colocando Lisboa também nesta região, onde é que está a taberna onde é obrigatório ir petiscar? Bom, Lisboa, por acaso, neste guia é considerada na Zona Sul, para quem está... É Zona Sul? Então... Mas não é por estar a ser vista em relação de cima, digamos. Não, eu estava a dar uma hipótese a Lisboa, porque obviamente depois quando competir com o Alentejo, acho eu, vai perder, mas pronto. Sim, eu em Lisboa acho que é importante referir duas casas que mantêm uma personalidade bem vincada de quem veio de fora para trazer Há aqui muitas tascas do Minho, não é? Ou não? Há Vinho, Trás-os-Montes também. Eu referiria a Modesta da Pampulha e a Provinciana, que continuam a ter algo muito típico das tascas também, que é algum espírito comunitário, digamos que creio que ainda não se venderam àquilo que é toda a loucura dos anos do turismo e ainda se consegue ter clientes habituais e comer bem e ter assim um local acolhedor. Onde As duas na cidade de Lisboa? As duas na cidade de Lisboa. Não conheço nenhuma, vou visitar as duas brevemente. E no sul, entre Alentejo e Algarve, eu presumo que ganho o Alentejo, mas eu sou fã mesmo do Alentejo. Quando os assuntos são tascas, onde é que se come bem? Bom, lá, mais uma vez, há muitas referências, mesmo nós poderíamos ter feito um guia com o dobro do tamanho, porque felizmente ainda há muitos sítios onde se come bem. Eu recomendaria no Alentejo 2 locais, um deles é a Adega Velha, em Mourão, porque ainda tem muitos rituais tradicionais alentejanos e isso também faz parte do espírito comunitário que define as tascas. Há animação, há tradições, pode haver cantos, há talhas de barro antigas, portanto há todo um espírito que vale a pena conhecer. E também recomendaria o Moinho do Cotorto, em Évora, porque lá está, não são só locais, são toda uma experiência, qualquer uma delas. Também se come bastante bem lá. Já agora, se tiverem curiosidade em provar os xíxaros fritos, não como na Netflix, que são panados naquela substância que foi encontrada a boiar no Atlântico, mas com farinha, o mané cigano e os castrinhos para a poncha com bentinhos na Madeira. Entre em 2026, preparado para viver um dia de cada vez, mas sempre a comer bem. O novo guia 365 Tascas e Marisqueiras permite-lhe fazer uma visita a cada dia do ano. Tem a assinatura Boa Cama, Boa Mesa e chega às bancas na próxima sexta-feira. Pode também ser adquirido na loja online da empresa. Petiscos, pratos tradicionais da cozinha popular e mariscadas, este guia está dividido entre 250 tascas e 115 marisqueiras. E vai de norte a sul, passando pelo centro, sem esquecer as ilhas da Madeira e dos Açores. Com o guia na mão, vai descobrir belas surpresas perto de si e vai também comer bem e barato em todo o país. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se. Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.